Bom, turma, então na última aula a gente encerrou o capítulo 1 que fala sobre o estudo dos gases, né? Então a gente viu o gás perfeito, o gás real, né? Porque o gás, ele é fundamental no nosso curso aqui de Físico-Química 1, porque ele é a substância de trabalho. São os gases que nós vamos estudar nas transformações físicas e químicas envolvidas na termodinâmica. Então, feito esse estudo sobre os gases, a partir dele a gente pode começar a ver a termodinâmica propriamente dita, tá? Então a gente vai começar agora esse assunto da termodinâmica, que é a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Então, para começar o estudo de termodinâmica, em primeiro lugar a gente precisa fazer algumas definições, tá? Então a primeira delas que a gente vai fazer é o de sistema e vizinhanças. Então a gente divide o universo ou o mundo em duas partes: o sistema e suas vizinhanças. O sistema é aquela porção do universo na qual a gente tem interesse. Então a gente está estudando algum fenômeno, a gente foca numa região do universo, tá certo? Por exemplo, um becker contendo etanol, ou um becker contendo uma solução que vai ter uma reação química, um Erlenmeyer que você está fazendo a titulação, um lago congelado, você vai estudar por que a água congela ou derrete naquele lago. 20 gramas de cloreto de cálcio sólido, que você pode aquecer e ocorrer uma reação química de decomposição. Ou a Terra, fenômeno que está acontecendo na Terra, as vizinhanças seria todo o resto, tá certo? Então já adiantei o que são as vizinhanças, todo o restante do universo, tudo que não está no sistema. Outro detalhe sobre as vizinhanças. Nas vizinhanças é onde as observações e medidas do sistema são feitas. Como assim? Se eu realizo uma reação química exotérmica, por exemplo, na físico-química experimental, vocês vão ver lá uma prática chamada calor de neutralização. Você vai adicionar HCl e NaOH. O que vai acontecer? Os dois reagem e liberam calor. Mas para onde que vai esse calor? O meu sistema é o recipiente onde está ocorrendo a reação, HCl e NaOH. Mas o calor liberado vai para fora desse recipiente. Eu vou sentir ele lá fora. Então ali que estão as vizinhanças e eu vou medir esse calor nas vizinhanças, tá certo? Então tá aqui o exemplo que eu acabei de falar, né? A observação do calor transferido de ou para um sistema é feita nas vizinhanças. E a fronteira é a superfície que divide o sistema das vizinhanças. A gente vai ver que essa fronteira também é bastante importante para a gente analisar as transformações que ocorrem no sistema. Então, essas figurinhas aqui representam, por exemplo, aqui um vaso, né, que tem alguma solução, por exemplo. Então, isso aqui é meu sistema. Tudo que está fora corresponde às vizinhanças, né? E as trocas de energia ocorrem entre sistema e vizinhanças. Então, nessa outra anotação aqui, que lembra aquela anotação de conjuntos da matemática, né? Eu tenho um sistema, é um conjunto, vizinhanças é o conjunto complementar, né? E o universo, lá a gente chama de conjunto universo, né? É a união desses dois conjuntos, tudo bem? Então, nós temos três tipos de sistema. Podemos classificar os sistemas em três tipos. O sistema aberto, que é representado nessa figura aqui A, é aquele que pode trocar matéria e energia com as vizinhanças. Por exemplo, meio litro de água em um becker aberto. Se eu coloco meio litro de água em um becker aberto, turma, o que vai acontecer? Vou selecionar um azul aqui. O que vai acontecer? Se eu coloco aqui meio litro de água num becker aberto. Se eu aquecer, então se eu deixar ele aberto no calor, por exemplo, não precisa nem estar calor. Naturalmente a água ela evapora, certo? Como não tem nada segurando aqui esse vapor de água, o que vai acontecer? A água vai embora, tá certo? Então eu tenho troca de matéria, né? Porque a água pode ir embora, e de energia também, porque ela está recebendo o calor para poder a água evaporar e ir embora aqui do meu sistema, tá certo? Já o sistema fechado é aquele que pode trocar energia com as vizinhanças, mas não pode trocar calor, tá? Então tá aqui um exemplo. Ó. Se eu tiver esse meu beck, coloco uma tampa nele, vai. Não tem tampa para beck, a gente inventa. Coloca uma tampa. Se a água evaporar, ela vai bater na tampa e vai voltar. Então não há troca de matéria entre sistema e vizinhanças. Só que se eu aquecer,
a energia entra aqui, né? Eu vou sentir a água ficando quente. Tudo bem? Outro exemplo que ele dá aqui, gás refrigerante em um sistema de ar-condicionado. Então, você tem um ar-condicionado, seja residencial, do carro, não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes o ar-condicionado fica fraquinho. O que você tem que fazer? Trocar o gás. Porque ele não é um sistema perfeitamente fechado, vaza um pouco. Então a gente tem que trocar o gás. Mas na prática, a ideia do projeto do ar-condicionado é que o gás fique aprisionado. Ele só vai fazendo ciclos de trabalho. Então ele está preso ali. O gás não escapa daquele sistema. Então o sistema é fechado. Só que há troca de energia. O que o ar-condicionado faz? Ele resfria um ambiente, né? Então para resfriar um ambiente, ele retira calor desse ambiente e joga para fora. Tudo bem? E um sistema isolado é aquele que não pode trocar nem matéria nem energia com as vizinhanças, tá? O sistema isolado ele é muito difícil de ser obtido, tá? Então eu peguei aqui como exemplo uma aproximação grosseira que eu escrevi aqui, que é só para a gente ter uma ideia do que seria o sistema isolado. Por exemplo, café quente dentro de uma garrafa térmica. Então essa garrafa térmica tem que ser perfeita, tá? Para ser um sistema isolado, que não é o caso. Mas por alguns segundos a gente pode imaginar que ela funciona para os seus propósitos, alguns minutos, tá? Então, ela impede que o calor passe, né, do sistema para as vizinhanças e vice-versa. Que está na moda aí, os famosos copos Stanley, né? Então, copo Stanley funciona desse jeito, né? A parede é de vácuo, né? Exatamente para impedir troca de calor. Então, no sistema isolado perfeito, essa troca é zero. Esses sistemas que eu descrevi, a garrafa térmica, o copo Stanley, são aproximações. Tudo bem? Então, na termodinâmica, o que a gente estuda basicamente é a energia, tá? Como que ocorre, como que a energia flui entre sistema e vizinhanças ao longo dos processos físicos ou químicos. E essa energia ela pode fluir de duas formas entre sistema e vizinhanças. Na forma de calor ou na forma de trabalho, tá? E o trabalho, por sua vez, pode ser um trabalho mecânico ou pode ser um trabalho elétrico, tá? Então, por exemplo, eu posso, se eu agitar, né, um recipiente contendo água, né, com várias pás e girar, o que vai acontecer? Eu posso aquecer a água, né? Estou transformando trabalho mecânico, estou aumentando a temperatura da água, né? Então, estou aumentando a energia daquele sistema. Trabalho elétrico, né? Por exemplo, que acontece num ventilador, né? Você liga o ventilador, né? A eletricidade se transforma em energia mecânica lá para aquele ventilador. Ou numa pilha, né? O que acontece ali? Você tem uma reação química que libera energia e aí realiza um trabalho elétrico, tá certo? E essa troca, essa transição de energia, esse fluxo de energia que ocorre na forma da troca de calor ou de trabalho, ela ocorre entre sistema e vizinhanças. E tudo isso está dentro do universo, tá? Bom, turma, e as fronteiras? As fronteiras, como eu falei, são elas que dividem, né, que separam o sistema das vizinhanças, tá certo? E aí, dependendo do tipo de sistema que eu tenho, eu vou ter uma fronteira diferente. Então, para eu ter um sistema isolado, eu preciso ter uma fronteira que seja adiabática, porque ela não permite a troca de calor entre sistemas e vizinhanças. Uma fronteira que permite a troca de calor com as vizinhanças, ela é chamada de fronteira diatérmica. Então, turma, dependendo do tipo de fronteira que eu tenho e consequentemente, do sistema que eu vou ter, fechado ou isolado, eu vou observar fenômenos diferentes acontecendo num determinado sistema. Então, vamos imaginar aqui um processo de dissolução, tá? Eu pego aqui, né? Esse aqui é meu sistema. Aqui em A e em B, turma, a gente tem sistemas isolados, com fronteiras adiabáticas. E C e D eu tenho fronteiras diatérmicas. Então, se eu adiciono aqui água e um sal, por exemplo, cuja dissolução seja endotérmica, né? Para que a dissolução seja endotérmica, esse processo de dissolução desse sal, por exemplo, precisa absorver calor. Mas, como a minha fronteira é adiabática, esse calor não pode vir de fora, não pode vir das vizinhanças. Então, o único lugar de onde essa minha substância pode tirar o calor para dissolver é a água, que está dissolvendo ela. Tá certo? Então,
Se ela está retirando, se esse processo de dissolução está retirando o calor da água para ocorrer, precisa absorver calor que está na água para ocorrer, o que vai acontecer com a temperatura do meu sistema? Ela vai cair, tá certo? Agora, se esse mesmo processo endotérmico ocorre em um sistema fechado, com a fronteira diatérmica, o que vai acontecer? O meu sistema vai retirar calor da água, só que quando ele tirar calor da água, a água vai e retira calor das vizinhanças também. Então, quando eu medir a temperatura aqui, turma, eu vou ver que ela permanece constante, tá? Porque o processo de dissolução endotérmica absorve calor da água, que por sua vez absorve calor das vizinhanças, de modo a restabelecer o equilíbrio. E aí a temperatura não varia. Então, o tipo de fronteira faz com que a gente observe fenômenos situações diferentes para o mesmo fenômeno físico-químico, tá? O mesmo processo de dissolução da mesma substância, com a fronteira adiabática, você observa uma diminuição de temperatura, porque o calor está sendo retirado da própria água, mas se o sistema estiver aberto, fechado, a fronteira for diatérmica, essa água retira calor das vizinhanças e a temperatura permanece constante. Tudo bem? Raciocínio semelhante a gente faz para o processo exotérmico, tá? Aquele exemplo que eu falei para vocês anteriormente, da reação do HCl com NaOH, né? Eu adiciono aqui uma solução de NaCl e uma solução de NaOH, no meu sistema aqui isolado. O que vai acontecer? HCl com NaOH é um processo exotérmico, então ele vai liberar calor. Porque esse calor, como a fronteira é adiabática, ele não sai para as vizinhanças, ele vai ficar preso no sistema. Então o que ele vai fazer com a temperatura do sistema? Ele vai aumentar, tá certo? Então nesse caso aumenta a temperatura do sistema. Já no processo exotérmico, com a fronteira diatérmica, esse calor vai para fora do sistema, tá certo? Então, se ele vai para fora do sistema, eu acabo restabelecendo o equilíbrio térmico e a temperatura permanece constante. Tudo bem? Então, continuando, outros conceitos importantes. Outro conceito importante em termodinâmica, o de propriedades ou grandezas intensivas e extensivas, tá? Então, o que é uma grandeza intensiva ou extensiva? Aquela que não depende da extensão do sistema. Por exemplo, pressão, temperatura, densidade. Então, o que significa isso? Vamos supor que eu estou aqui numa sala, né? Estou numa sala, estamos na nossa sala de aula. Se eu pegar a pressão dentro dessa sala, a pressão atmosférica, a pressão do ar que está lá dentro, e disser que é 0,9 atm, tá? Se eu pegar e fizer uma porta no meio da sala e dividir a sala, qual vai ser a pressão na metade dessa sala? 0,9 atm. Se a temperatura era 25 graus Celsius na sala e dividir a sala no meio, qual vai ser a temperatura de metade da sala? 25 atm. E a densidade? 25 graus Celsius, né? E a densidade, se eu pegar a sala e dividir no meio? É a mesma, que nem aquela densidade numérica que eu já expliquei para vocês lá nos gases. A densidade é uniforme em todos os pontos da sala, desconsiderando o efeito do campo gravitacional, tá? Já as propriedades extensivas são aquelas que dependem da extensão do sistema, do tamanho do sistema. Então, se eu pegar, né, a minha sala, mesmo exemplo, e dividir pela metade, qual é a massa de ar na metade da sala? Metade da massa que eu tinha. Qual é o volume de metade da sala? Metade do volume que eu tinha. Qual é a quantidade de substância de metade da sala? Quantidade de matéria em mols? Metade da que eu tinha. Tudo bem, turma? Então, essa figurinha aqui ilustra, exemplo, ó, essas aqui são intensivas. Então, ó, P e T nesse sistema todo é o mesmo P e T da metade. Agora, U e V. V é volume, U é energia interna, que já já vou definir para vocês. São grandezas extensivas. Se eu dobrar o volume, se eu dobrar a quantidade, digamos assim, dobra o volume, dobra a energia interna, tá certo? Outra definição importantíssima na termodinâmica, estado de um sistema. Ele é definido quando todas as propriedades são mantidas fixas, tá certo? Então, um estado tem várias propriedades. O estado de um sistema tem várias propriedades. Por exemplo, estou estudando aqui uma transformação gasosa nessa sala. Então, tem uma pressão, tem uma temperatura, tem um volume,
Então aquilo ali é fixo. Aí eu posso provocar uma mudança de estado nesse meu sistema. Eu posso aquecer essa sala, eu posso resfriar, eu posso, se tiver um êmbolo móvel, empurrar, tá certo? E aí isso vai alterar as propriedades do sistema. E aí meu sistema vai sair de um estado para outro estado. Mas a definição de estado é como se eu tirasse uma foto daquele meu sistema naquele momento. E aí capturasse essas propriedades. Pressão, temperatura, volume, quantidade de matéria, tá certo? E aí, definindo o estado de um sistema, eu posso definir uma função de estado. O que é uma função de estado? É uma propriedade que depende apenas do estado atual do sistema. E é caracterizada por um valor numérico bem definido para cada estado. Essa função de estado, turma, as grandezas que são função de estado, elas são importantes porque o valor delas independe da maneira na qual o sistema foi preparado, tá? Por exemplo, temperatura, pressão, volume e energia interna são funções de estado, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui minha sala, eu tenho aqui um gás, tá? Com um êmbolo móvel, tá bom? Eu tenho um gás aqui com êmbolo móvel. Eu posso empurrar esse êmbolo e ele passar para cá, tá certo? Aí, turma, o que acontece? O que acontece é de que forma eu posso pegar esse êmbolo e passar para cá, pessoal? Eu posso aquecer o sistema, eu posso puxar o êmbolo, tá certo? Mas o estado final, vou colocar aqui, estado final e o estado inicial não dependem da maneira como eu fiz, tá? Por exemplo, qual vai ser a pressão? Aqui eu tenho pressão, volume, temperatura. Aqui eu tenho um P', V', T', certo? Esse P', esse V' e esse T' não dependem do modo como eu saí do estado inicial para o final. Se foi aquecendo, se foi puxando o êmbolo, tá certo? Não depende disso. Então, função de estado é isso, depende só daquele retrato, pá! Não depende de como foi a trajetória, como foi o caminho que me levou do estado inicial ao estado final. Então, temperatura, pressão, volume, energia interna, que eu vou definir já já, são funções de estado. Calor e trabalho não. Então, isso é bastante importante, tá, turma? Calor e trabalho, que a gente vai ver, eu vou definir daqui a pouco, representam fluxo de calor, de energia durante as transformações. Então, eu não posso dizer, esse meu sistema tem tanto de calor ou tem tanto de trabalho. Eu posso dizer que ele tem tanto de energia interna. Então, calor e trabalho não são funções de estado. Mas mais para frente esse conceito vai consolidar melhor, tá certo? Outra questão importante aqui é que as funções de estado, elas não são independentes entre si, tá? Eu posso ter que uma função de estado é função de outras funções de estado. Por exemplo, a gente sabe que para o gás perfeito, a gente tem essa relação, PV igual a nRT. Então, eu posso escrever aqui que P é igual a nRT sobre V. Ou seja, P é uma função de N, V e T, certo? P é uma função de N, V e T. Então, se eu altero um deles, eu estou alterando os outros. Tudo bem? E quando o sistema é modificado, as variações nas funções de estado dependem apenas dos estados inicial e final, que eu acabei de falar, tá? Então vamos definir então essas grandezas que não são função de estado, né? Que eu falei para vocês, que representam esse fluxo de energia numa transformação, que leva um sistema de um estado inicial a um estado final, tá? Então trabalho é uma propriedade termodinâmica fundamental. E é o movimento contra uma força, né? Você vê lá em física, né? Trabalho é o quê? Força vezes deslocamento. Então você tem um corpo aqui, tá? Aí você vai e quer subir esse corpo, certo? Então o que vai acontecer? Eu preciso exercer uma força para provocar um deslocamento. O produto da força que eu estou exercendo pelo deslocamento que ocorreu vai me dar o trabalho, tá certo? Qual vai ser a unidade? Unidade de força é o Newton, unidade de deslocamento é metro. Então é Newton vezes metro. Essa unidade, Newton vezes metro, o Newton, por sua vez, massa vezes aceleração, né? Então é quilograma vezes metro segundo ao quadrado, vezes metro.
Então fica quilograma, metro quadrado, segundo a menos 2. Essa unidade aqui recebeu um nome que é em homenagem a Joule, né? O cientista que estudou lá em 1840, se eu não me engano, esses processos termodinâmicos. Então, esse trabalho, turma, ele é a energia transferida de um sistema a outro, ou de um sistema às vizinhanças, por meio de uma conexão mecânica ou elétrica, tá? Foi o que a gente viu lá atrás. O trabalho pode ser mecânico ou pode ser elétrico. Eu posso realizar uma força ou posso realizar uma reação química, né? Cujo fluxo de elétrons realiza esse trabalho. E essa transferência de energia, turma, ela faz uso do movimento ordenado dos átomos ou moléculas nas vizinhanças. Então, se eu tenho um sistema, aquele sistema lá do slide anterior, né, que eu estou saindo desse estado inicial para o final, se eu saio desse estado inicial para o final realizando o trabalho, eu preciso de um movimento ordenado dos átomos. Na verdade, quando eu empurro o êmbolo, esse êmbolo empurra os átomos e moléculas que estão logo acima deles nas vizinhanças. Então, esse movimento é um movimento ordenado, ele segue aquela trajetória provocada pelo deslocamento do êmbolo. Tudo bem? E aqui eu tenho os tipos de trabalho, né? O principal para a gente aqui na termodinâmica, que a gente vai estudar, é o trabalho de expansão, da expansão de um gás, tá? Que é menos a pressão externa vezes a variação do volume. Já já eu vou explicar isso para vocês. Eu posso ter um trabalho de extensão, que é eu pegar e esticar uma corda, né? Aí essa é como se fosse uma expansão, só que eu chamo de extensão quando ocorre em uma dimensão só. Tudo bem? Tem um trabalho mais comum lá na física que vocês veem, que é o trabalho de você levantar um peso, que é a força-peso, mg, vezes o deslocamento, que é o ΔH, que é a variação na altura. Trabalho elétrico, né, que é o potencial elétrico vezes a variação de carga. E tem também o trabalho de expansão, por exemplo, que é a tensão superficial vezes a expansão na área. Expansão superficial. Que é, por exemplo, se eu pegar a água, né, um copo com água e derramar no chão, o que vai acontecer? A água escorre, se espalha, né? Só que a água, vocês sabem que tem uma tensão superficial, né, que mantém as moléculas juntas ali na superfície. Então, para ela se expandir, se espalhar, ali, ela está realizando um trabalho de expansão superficial para expandir a superfície dela ali no chão onde eu derrubei a água. Tudo bem? A outra forma que eu tenho de transferir energia entre sistemas e vizinhanças, entre um sistema e as vizinhanças, é o calor. Então, o calor é outra propriedade termodinâmica fundamental. E esse calor, ele é a energia transferida como resultado de uma diferença de temperatura. Tá certo? Então, se eu tenho sistema e vizinhanças em temperaturas diferentes, o que vai acontecer? Vai fluir energia na forma de calor da região de temperatura mais alta para a região de temperatura mais baixa. Tá certo? Então, que eu expliquei aqui, ó, a energia flui na forma de calor de uma região de alta temperatura, por exemplo, T2, para uma região de baixa temperatura, T1. De modo a o quê? De modo a igualar essas temperaturas e eu atingir o equilíbrio térmico. Tá certo? Então, e aí eu vou ter um ΔT, né? Vou ter uma temperatura final de equilíbrio para sistemas e vizinhanças depois de ocorrer esse fluxo de calor, tá? No trabalho, eu falei para vocês, por exemplo, quando esse êmbolo se expande, ele provoca um movimento ordenado de átomos e moléculas nas vizinhanças. O calor não. No calor, você tem um movimento caótico de átomos e moléculas nas vizinhanças, que é o movimento térmico. As moléculas estão se movimentando em alta velocidade, aquilo que eu falei lá atrás também no estudo dos gases. A gente viu lá que a distribuição de Maxwell-Boltzmann mostra a relação entre temperatura e velocidade, né, das moléculas. Então, quando você aumenta a temperatura, você está aumentando a velocidade das moléculas. Esse movimento continua sendo caótico, que é o movimento dos gases. Por exemplo, tá? Isso aqui vale para líquido e sólido, uma menor extensão, mas vale. Mas vamos ficar aqui no exemplo dos gases, que é o que mais se aplica aqui aos nossos estudos, tá bom? Como calor é energia transferida, a unidade de energia no SI é Joule, tá? Não importa a forma, se é calor ou trabalho. É Joule, tá? Mas uma unidade bastante comum para se expressar o calor é a caloria, tá? E a relação entre caloria e Joule é essa aqui. Uma caloria é igual a 4,184 joules. E a caloria ela é definida dessa forma aqui.
É a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Tá certo? Então, por que ela é definida? Porque não é só para elevar 1 grau. Por que de 14,5 para 15,5? Porque a gente vai ver, turma, que essa quantidade de calor depende da temperatura. Por isso que a unidade de caloria não é mais tanto usada, porque ela é definida numa temperatura específica, tá certo? A gente vai ver que isso depende do calor específico e o calor específico depende da temperatura, tudo bem? Esse último item aqui é mais uma curiosidade, tá, pessoal? Que é a caloria nutricional, né? Então vocês devem ver, uma barrinha de cereal tem tantas calorias, né? Um chocolate que eu como dá tantas calorias, você fica com peso na consciência, né? Assim. Isso aqui já foi corrigido hoje em dia, tá? Quando as pessoas falavam calorias, na verdade elas queriam dizer quilocalorias, tá? Então, antigamente nas embalagens vinham em calorias essas informações, né? Tantas calorias, mas na verdade aquela caloria que estava na embalagem era quilocaloria, tá? Hoje já foi corrigido, nas embalagens você já encontra ou quilocaloria ou quilojoule, tá? Ou quilojoule. E de onde vem essa caloria nutricional? É porque o alimento que você ingere, ele é queimado, né? Dentro do nosso organismo, ocorre a reação, né? O açúcar, por exemplo, ele é queimado no nosso organismo, né? E vai liberar calor. E aí esse calor liberado é medido em caloria, por exemplo. É daí que vem. Assim, na prática, claro que tem um monte de coisa envolvida, mas na prática é quantas calorias tem lá uma barra de chocolate? Um tabletinho de chocolate? Aquelas calorias que eles falam, é o calor liberado quando aquele tabletinho é queimado no seu organismo. Mais ou menos isso. Tá bom? E essa figura aqui ilustra essa interpretação molecular do calor e do trabalho que eu falei para vocês. Então, quando o sistema e vizinhanças trocam energia na forma de calor, essa transferência de energia se faz à custa do movimento aleatório dos átomos das vizinhanças, tá? Então, aqui eu tenho um movimento aleatório. Eu aumento o calor, por exemplo, aumentei a temperatura, aumentei a velocidade das moléculas, eu não estou direcionando. Já no caso do trabalho, não. O que eu tenho é um movimento ordenado dos átomos num peso que cai e efetua o trabalho sobre o sistema. Então, por exemplo, se eu estou diminuindo lá o êmbolo, lá que eu falei para vocês, eu jogo um peso lá, eu tenho um movimento ordenado, direcionado, para provocar aquele deslocamento naquele sentido, tá certo? Se fosse desordenado, talvez eu não conseguiria direcionar o fluxo, direcionar o êmbolo para fazer aquele movimento que eu queria. Tudo bem? Aí aqui, turma, uma coisa importante que é a convenção de sinais que a gente adota para trabalho e calor, tá? Então, dependendo do livro que você adota, o livro adota uma convenção. Qual é a convenção que a gente adota aqui na nossa matéria, que é a mesma do Atkins e a mesma do Levine? Que é o seguinte, eu estou de olho no sistema, tá? Se entrou energia no sistema, eu considero que essa energia é positiva. Se saiu energia do sistema, eu considero que essa energia é negativa. Independente se esse fluxo de energia foi na forma de calor ou de trabalho. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo aqui, a energia ela é positiva quando adicionada ao sistema e negativa quando retirada do sistema. Então, eu digo que Q é maior que zero, ou seja, a quantidade de calor é positiva quando energia entra no sistema sob a forma de calor. E é negativa quando a energia sai do sistema sob a forma de calor. Sai calor do sistema para as vizinhanças. E a mesma coisa para o trabalho. Trabalho é realizado sobre o sistema. Então, por exemplo, se eu empurro um pistão sobre o sistema, esse trabalho é positivo. Agora, já se o meu sistema se expande empurrando um pistão, aí esse trabalho ele é negativo, porque o meu sistema está perdendo energia. Então, trabalho negativo, trabalho é realizado pelo sistema, tá? No livro do Castellan e nos livros de física, eles costumam adotar uma convenção contrária para o trabalho. Eles trocam o sinal do trabalho. Aí fica uma confusão, tá, turma? Eu acho mais lógica essa convenção adotada aqui pelo Atkins e pelo Levine. Fica mais fácil da gente entender. Você foca só nisso. A energia está entrando ou saindo do sistema?
Está entrando no sistema positivo, está saindo é negativo, independente se é calor ou trabalho. Tá bom? E aí, turma, agora a gente chega a uma definição importantíssima na termodinâmica, que é a definição de energia interna. Tá? Então, o que é a energia interna de um sistema? É a capacidade total que um sistema tem de realizar trabalho. Tá? Então, como o nome está dizendo, energia interna é como se fosse não, é uma energia que está armazenada no meu sistema e que a qualquer momento pode sair dele na forma de trabalho, tá certo? É uma propriedade extensiva, tá? Então, se o meu sistema tem uma quantidade de energia, se eu dobrar o meu sistema, eu tenho o dobro de energia que aquele sistema tem, tá certo? E ela é a energia que está armazenada na forma de energia cinética e potencial, tá? Como que essa energia fica armazenada? Aí eu tenho que ir para o nível microscópico, tá? Vamos imaginar o gás, que é o exemplo que a gente vem usado mais frequentemente. Então, um gás, por exemplo, ele tem esses graus de liberdade aqui, ó, translação, rotação e vibração, tá certo? Na translação e na rotação, eu tenho energia cinética das moléculas do meu gás, não é isso? Então, o que acontece? Eu tenho minhas moléculas se movimentando, elas têm uma energia cinética. Se eu aqueço esse meu sistema, esse sistema está recebendo energia, então vai aumentar a velocidade, né, dessas moléculas. E aí vai aumentar a energia, a energia cinética de translação e vai aumentar a energia interna do sistema. Tudo bem? Na rotação a mesma coisa. Eu tenho uma molécula de água, ela está rotacionando. Se eu transfiro energia para ela, ela vai rotacionar mais rápido, tá? Então, por exemplo, a rotação, turma, é o princípio que está por trás do forno de micro-ondas, tá? Se você colocar um copo com água dentro de um micro-ondas e liga lá para aquecer a sua água, o que ele está fazendo? Ele está jogando ondas eletromagnéticas, tá certo? Que estão na região cuja... Aqui já tem que entrar em quântica um pouco para explicar isso, tá? Mas essas ondas eletromagnéticas fornecem energia para a água que elas mudam de nível de energia rotacional. Sai de um nível mais baixo para um nível mais alto. Então isso aumenta a energia interna do sistema e por isso que você consegue aumentar a temperatura da água. Tá certo? Tanto que aí isso só vale para substância polar. Por isso que no forno de micro-ondas você só consegue aquecer coisa que tenha água. Tá certo? E vibracional, por exemplo, se eu tenho uma molécula que tem uma ligação química. Essa ligação química, turma, ela vibra como se fosse uma mola, tá? Então ela tem uma energia armazenada ali. A mola não tem uma energia potencial, que a gente usa a lei de Hooke, né? Energia potencial é kx² sobre 2. Então, a minha molécula tem uma energia que eu posso aumentar de novo um nível quântico vibracional, ela vibrar com maior velocidade. E aí o X vai aumentar e a energia potencial vai aumentar, por exemplo, tá? Sem entrar nos detalhes da quântica. Então aqui, turma, é só para vocês saberem que a energia interna é a energia que está armazenada no sistema. E de que forma essa energia fica armazenada? Fica armazenada na translação das moléculas, energia cinética de translação, rotação e nas energias potenciais também, tanto na rotação como na vibração. Tudo bem? Aí se você pensar nos diferentes tipos de moléculas, a gente vai ver mais adiante alguns problemas que ele fala. Capacidade calorífica de um gás monoatômico, tá? É diferente da de um diatômico. Por quê? No gás monoatômico eu não tenho rotação nem vibração, só tenho translação. Só é um átomo, por exemplo, um gás nobre, argônio. São os átomos, né, se movimentando, eu não tenho rotação nem vibração. Agora já se eu tiver uma molécula de H2, aí sim eu tenho rotação e tenho vibração também. Então tenho mais graus de liberdade para armazenar energia, para armazenar essa energia interna. E essa energia interna, ela não pode ser medida de maneira absoluta, tá? A gente faz um paralelo com a energia potencial gravitacional. Eu que escolho o zero, né? Por exemplo, se eu estou aqui nessa altura, o zero é aqui, então a partir daqui é que tem energia potencial. Para baixo é energia potencial negativa. Agora se eu coloco minha mão aqui e digo que aqui é o zero, aí esse aqui é o zero. A partir daqui é positivo e aqui é negativo. Energia interna é a mesma coisa.
eu não tenho como calcular a energia interna de forma absoluta. Então, o que eu falo? Eu calculo apenas o que eu faço? Eu calculo apenas a variação de energia interna, que é a energia final menos a inicial. Então, cada estado do meu sistema, a gente vê as funções de estado, eu posso ir lá tirar uma foto e gravar as propriedades daquele sistema naquele ponto. Se eu fiz uma transformação, forneci calor, realizei trabalho, enfim, mudei para o estado final, eu tenho as funções de estado, posso lá tirar outra foto e ver qual é a energia interna. E aí vejo quanto que foi a variação da energia interna desse meu sistema, tá certo? Então a energia interna, ela é uma função de estado. E é uma propriedade extensiva, a energia interna. Mas existe uma definição, uma outra definição, que é a de energia interna molar, tá? Que é a energia interna por mol de moléculas, tá? Essa é uma propriedade intensiva, porque ela é a razão de duas extensivas, tá? Sempre que você tem uma razão entre duas propriedades extensivas, você vai ter uma intensiva, né? Então, a energia interna molar nesse ponto aqui do meu sistema, da minha sala, é a mesma desse ponto aqui, tá? Não vai mudar a energia interna molar. Tudo bem? E aí, definida a energia interna, turma, a gente chega finalmente na primeira lei da termodinâmica, tá? A primeira lei da termodinâmica é aquela que combina calor e trabalho, tá? Então, observem as três definições que a gente já tem até o momento. A energia interna é aquela energia que está armazenada no sistema. E calor e trabalho são as formas que eu posso trocar energia, transferir energia entre sistema e vizinhanças. E são maneiras equivalentes de alterar a energia interna no sistema. Então, como a energia se conserva, a energia interna do meu sistema só pode variar pela troca de calor e trabalho. E como a energia não é produzida nem destruída, a variação da energia interna tem que ser a soma da quantidade de calor com o trabalho que foi realizado pelo ou sobre o sistema. Então, é o calor trocado mais o trabalho realizado sobre ou pelo sistema. Então, toda energia recebida se transforma em energia do sistema. É a conservação da energia. Então, a primeira lei da termodinâmica, turma, ela é a lei da conservação de energia, tá? Ela é uma lei empírica, tá bom? A primeira lei da termodinâmica é uma lei empírica. Ela não pode ser provada, mas nunca conseguiu-se um contra-exemplo. Já já eu vou mostrar um caso de alguém que tentou e aparentemente conseguiu, mas não é um caso real, é um caso fictício. Então, aquilo que eu falei, ó, a variação da energia interna de um sistema é a soma do calor adicionado, que é maior que zero, ao sistema, ou removido, que é menor que zero dele, com o trabalho realizado sobre, W maior que zero, ou pelo W menor que zero do sistema. Então, turma, olha só, a variação da energia interna ela é a quantidade de calor mais o trabalho. Olha que interessante. Calor e trabalho são dependentes do caminho, né? Que eu falei, não são funções de estado. Eu não digo que um sistema tem tanto de calor, tem tanto de trabalho. Mas o meu sistema pode mudar de estado trocando calor ou trabalho com as vizinhanças. Calor e trabalho, essa quantidade de calor ou de trabalho dependem do caminho. Mas a soma delas não depende do caminho, porque a soma delas é a variação da energia interna, que é função de estado. Tá certo? Então aqui está o caso que eu ia mostrar para vocês, que a gente encontra lá nos Simpsons, tá? Até os Simpsons estudam termodinâmica. Então, nós vamos ver aqui, tá bom? Deixa eu só procurar o vídeo aqui para colocar para vocês. This morning, I caught it. Vamos lá. This morning, I caught her trying to dissect her own raincoat. I know. And this perpetual motion machine she made today is a joke. It just keeps going faster and faster. And Bart isn't doing very well either. He needs boundaries and structure. There's something about flying a kite at night that's so unwholesome. Hello, Mother dear. Oh, that's it! We have to get them back to school. I'm with you, Marge.
Lisa, get in here! In this house, we obey the laws of thermodynamics! Então, turma, observem aí que a Lisa... Aqui This só morning, I caught her trying to dissect her own raincoat. I know. Back to... Oh, that... Yeah. Deixa eu achar aqui a máquina que a Lisa fez para parar para vocês e... About flying a... needs boundaries and... We have to get them... Lisa, get in here! Agora eu não tô achando, cadê o... Faster and faster! And Bart Bom, isn't doing very well o que a either. Lisa fez, ó. And Bart isn't doing very well either. It just keeps going faster. Então, olha o que a Lisa fez. Ela fez uma máquina de movimento perpétuo, né? Ou de moto perpétuo, que a gente chama. Então, é uma máquina que se movimenta indefinidamente. E o Homer fala o quê? Que a máquina está ficando cada vez mais rápida. Então, ela é uma máquina que se movimenta sozinha, tá? E cujo movimento vai ficando cada vez mais rápido. Isso, termodinamicamente, não é possível. Por quê? Porque para ficar mais rápido, ela tem que receber energia. Mas ela se movimenta só com a energia do próprio sistema. A máquina de movimento perpétuo aí é o sistema. Ela não recebe energia das vizinhanças. Então isso está desobedecendo a primeira lei da termodinâmica. Por isso que lá no final o Homer, com razão, fica com raiva e pede para a In this Lisa... house, we obey the laws of thermodynamics! Nessa casa nós obedecemos às leis da termodinâmica, tá certo? Então, até o Homer Simpson conhece as leis da termodinâmica, tá bom, turma? Então é isso, você não consegue construir essa máquina que se movimenta sozinha indefinidamente, né? Sem receber energia e consegue aumentar a velocidade. Porque a energia se conserva, não tem de onde sair essa energia. Tudo bem? Então, primeira lei da termodinâmica. O que ela diz, resumidamente? A energia interna de um sistema isolado é constante, né? Por quê? Porque se o sistema é isolado, o sistema isolado é aquele que não troca calor, ou não troca matéria nem energia com as vizinhanças, né? Então, Q é zero, W é zero, delta U é zero, né? É uma extensão da lei da conservação de energia que a gente estuda lá em mecânica, na física. E é uma generalização baseada em experiência, não pode ser provada, como eu falei para vocês, tudo bem? Então aqui a figura é só para falar do sistema, né? Eu posso ter troca de calor entre sistema e vizinhanças, mas no sistema isolado a energia interna é constante. Consequentemente, um outro enunciado para a primeira lei da termodinâmica é que a energia do universo é constante, tá? Porque o universo é um sistema isolado. Por que ele é isolado? Porque ele não tem vizinhanças, tá? Então, a energia do universo é constante, porque eu posso ter troca de energia daqui para lá no universo. Mas a energia do universo não pode aumentar. Para aumentar tinha que vir de fora, esse de fora não existe. E nem diminuir, porque se diminuísse tinha que ir para fora e esse fora não existe. Tudo bem? Então, turma, definidos aqui o que é o trabalho, calor, as trocas, né, os tipos de sistema, a energia interna, a primeira lei da termodinâmica, vamos começar a estudar os tipos de transformações que provocam mudanças de estado, que são importantes nos estudos da fisicoquímica, tá? Então, por exemplo, quando eu defini trabalho para vocês, eu mostrei vários tipos de trabalho e falei para vocês que o mais importante para a gente aqui é o trabalho de expansão, tá? Então, nós vamos fazer aqui essa divisão aqui entre trabalho de expansão e trabalho de não expansão. Tá bom? Então, o que é o trabalho de expansão? É aquele no qual ocorre uma mudança no volume do sistema contra uma pressão externa. Por exemplo, encher um pneu, né? A gente já viu um exemplo, né? Que a bomba, né? Eu encho um pneu. Ou um balão, quando eu encho o balão, né? Eu estou mudando o volume daquele sistema. E o trabalho de não expansão é todo aquele trabalho que não tem mudança de volume. Por exemplo, uma corrente elétrica, uma mudança de posição, né? Então a gente está interessado nesse trabalho de expansão. Então aqui, essa figura ilustra aqui um exemplo. Ó. Eu tenho aqui um sistema que está submetido a uma pressão externa, porque ele está aberto aqui, então tem uma pressão atmosférica aqui, tá bom? E aí, para eu subir esse êmbolo, eu preciso realizar um trabalho de expansão, porque eu estou indo contra uma pressão externa para provocar essa mudança no volume. Então isso aqui é um trabalho de expansão. Meu sistema realiza trabalho, porque
porque está indo contra uma pressão externa e está variando o volume. Tudo bem? Como que eu calculo esse trabalho de expansão, turma? Considere um gás. Primeiramente, eu vou ilustrar o caso do trabalho de expansão contra uma pressão externa constante, tá bom? Então, considere um gás confinado em um volume V por um pistão com área superficial A, que é esse caso aqui, ó. Então, para eu deslocar esse meu pistão desse círculozinho aqui, ó, mais embaixo, abaixo das setas, para onde ele está, eu preciso provocar esse deslocamento D, preciso realizar esse trabalho aqui, tá bom? Então, como que eu faço isso? Eu lembro lá da definição de trabalho. Trabalho é igual a força vezes deslocamento, tá certo? Qual a força que eu preciso fazer para empurrar isso aqui? Força, a gente definiu lá atrás, na verdade, pressão é força sobre área, correto? Então isso implica que força é igual a pressão vezes área, tudo bem? Como essa força está sendo contrária a essa pressão externa, está definido aqui, né? Vou até colocar aqui pressão externa, tá? Como está sendo contrário, esse trabalho é negativo, porque está diminuindo, né, a energia do sistema. O sistema está se expandindo, eu estou realizando esse trabalho do sistema para as vizinhanças. Então, esse meu trabalho aqui, ele vai ficar menos o quê? Pressão externa vezes a área vezes o deslocamento. Agora, turma, se eu pegar aqui esse deslocamento por essa área aqui, isso vai me dar essa variação de volume que ocorreu aqui, não é? Então, pessoal, aqui, esse carinha aqui, ó, é o meu ΔV, tá certo? Logo, o meu trabalho vai ficar menos pressão externa ΔV. Então, é assim que eu calculo o trabalho de expansão contra uma pressão externa constante, tá certo? Trabalho de expansão contra uma pressão externa constante, tudo bem? E se ela não for constante? Se ela não for constante, turma, aí eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso dividir cada passo do meu processo e calcular o trabalho em cada passo. Tudo bem? E aí eu somo esses passos, tá? Então eu tenho que fazer o seguinte, eu divido o trabalho total que foi realizado é a soma dos trabalhos infinitesimais, tá? Imagina o seguinte, que eu estou empurrando o pistão de passos em passos, tá? Cada passo desse provoca um deslocamento dV, né? Uma variação de volume dV. Lembra que eu falei lá quando a gente usa esse D aqui, é um delta muito pequenininho, né? Então eu empurrei contra uma pressão externa, depois eu empurrei mais um pouquinho contra outra pressão externa, depois eu empurrei mais um pouquinho contra outra pressão externa, e assim sucessivamente, tá? E aí o meu trabalho, cada passinho desse, cada empurrãozinho desse que eu dei, eu realizei um trabalhozinho DW. E aí qual vai ser o trabalho total que eu vou realizar? A soma desses trabalhozinhos DWs. Quando eu somo essas grandezas infinitesimais, somar grandezas infinitesimais equivale a integrar. Tá certo? Então, vai ser a integral entre VI e VF da pressão externa vezes dV. Menos, né? Tem que ser negativo. Tudo bem? Aqui. Aqui eu tenho um tipo de trabalho específico que é fácil de calcular, que é o trabalho da expansão livre. O que a gente chama de expansão livre? É quando um gás se expande contra o vácuo, não tem nada do lado de fora. Ou seja, não tem nada do lado de fora, não tem nenhuma pressão sendo exercida contra ele. Se não tem nenhuma pressão sendo exercida contra ele, a pressão externa é zero. Se a pressão externa é zero, turma, esse trabalho aqui vai ser zero, tá?
Então, numa expansão livre, a expansão ocorre sem a realização de trabalho. O trabalho é zero. Tudo bem? E como que eu calculo o trabalho, esse trabalho contra uma pressão externa que não é constante? Aí eu vou definir aqui, turma, uma definição importantíssima, tá? Em termodinâmica, que é a definição de processo reversível, tá? O que é um processo reversível? É um processo que pode ser revertido, como o nome está dizendo, mas nessa condição bem aqui, ó, por uma variação infinitesimal em uma variável, tá? Então imagine que eu tenho um sistema num determinado estado. Se eu fizer uma variação, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da pressão que fica mais fácil. Para uma variação de pressão, a pressão externa deve ser sempre infinitesimalmente diferente da pressão do sistema, tá? Então imagina lá que eu tenho meu êmbolo, aí tem um pezinho em cima. Aí eu coloco um pezinho infinitesimal, aí ele vai cair um pouco, né? Vai aumentar um pouquinho a pressão. Aí o volume aumenta também uma coisinha, né? Se aumenta um dp na pressão, vai diminuir um dv no volume, não é isso? Mas se eu tirar o pezinho, ele volta para o estado que ele estava. Por isso que a gente chama de processo reversível. E a variação líquida é dada por uma série de variações infinitesimais na pressão externa, seguidas de ajustes infinitesimais no sistema. Então, o processo só é considerado reversível do ponto de vista termodinâmico se ele for composto por esses passos infinitesimais. Porque se eu pegar e simplesmente tirar um pesão, ou colocar um pesão e o volume deslocar muito, o que vai acontecer na realidade? Esse deslocamento brusco, tá, turma? Ele é acompanhado por outras coisas da física, tá? Pode ter atrito entre o pistão e a parede do recipiente onde ele está, aí pode ter perda de energia. Então, por isso que esse processo não é reversível. Ele só é reversível quando os passos são infinitesimais, porque eu garanto o quê? Eu garanto que não está tendo nenhuma outra interferência externa e que o meu sistema não sai do equilíbrio. Por exemplo, quando eu tenho aqui eu desenho aqui meu gás aqui, né? Tá aqui o pistão, tá certo? Se ele está parado é porque ele está em equilíbrio. Aí se eu coloquei um pezinho infinitesimal aqui, ou tirei um pezinho infinitesimal, o pistão vai subir uma coisinha de nada. Mas foi tão pouquinho que eu considero que eu não saí do equilíbrio. Agora se eu pego e faço isso aqui de uma vez, ó, vamos supor que esse cara aqui era o meu peso, aí depois ele foi e mudou para cá. Ó. Se eu fiz de uma vez, nesse processo em sair daqui para cá, ele pode ter perdido energia, trocado energia com as vizinhanças, sem ser por conta do trabalho, por algum outro tipo de influência, tá? E aí eu não consigo retornar daqui para cá. Então a única forma de eu garantir que meu sistema saiu de um estado para o outro e eu consigo voltar para o estado anterior sem nenhuma interferência externa é por meio de passos infinitesimais, por meio de variações infinitesimais numa variável, numa função de estado. Tudo bem, turma? É um conceito confuso mesmo esse de reversibilidade, mas pensem nisso. Qualquer passo brusco pode ter uma influência externa, então meu processo não é reversível. Eu não consigo voltar porque eu estava, reproduzir exatamente o estado anterior, só voltando para onde eu estava. Alguma coisa mudou que não tem volta, tá certo? E aí se eu fizer vários passos infinitesimais, eu posso voltar por meio de passos infinitesimais. Um passo infinitesimal garante que eu consigo ir e voltar para o estado anterior sem meu sistema sair do equilíbrio, tá certo? Então, o que eu posso mudar infinitesimalmente nessas minhas transformações? A pressão, por exemplo, o volume, a temperatura por um fluxo de fluxo de calor infinitesimal, tá certo? Então, essas são as maneiras pelas quais eu consigo fazer essas mudanças, tá? Então, a gente vai ver ao longo do estudo da termodinâmica que muitas funções de estado não as funções de estado, tá? Mas, por exemplo, para calcular a quantidade de calor trocada entre sistema e vizinhança, ou trabalho realizado, depende como, né? A gente já viu que calor e trabalho dependem do caminho. Então, se o processo é reversível, acontece de uma forma. Se o processo é irreversível, acontece de outra forma, tá certo?
Então, vamos ver se a gente consegue ver exemplos aqui, ó. Essa figurinha aqui ilustra bem, tá? Imagine o seguinte, ó. Essa primeira figura aqui, você tem um gás aqui, sob pressão, e tem um pezinho aqui, tá? Aí observe esses pininhos aqui, ó. Eles estão segurando o êmbolo. Por que eles estão segurando o êmbolo? Porque a pressão aqui no gás é maior que a pressão externa. Então, se eu arrancar esses pininhos fora, ele vai aqui para cima, tá certo? E aí ele vai realizar trabalho de expansão. De maneira irreversível, tá? De maneira irreversível. E essa expansão vai ocorrer até que a pressão do gás se torne igual à pressão externa, tá? Porque nessa situação aqui, o que acontece aqui? A pressão do gás ela é maior que a pressão externa. É o pininho que está segurando. Se eu arranquei o pininho, ele vai e expande até que a pressão do gás se torne igual à pressão externa. Na situação B, é o contrário. O pininho está para dentro, ó, tá vendo? Então, se o pininho está para dentro, ele que está segurando, ó. Tá certo? Ele que está segurando, porque a pressão atmosférica, a pressão externa é maior. Então, a pressão externa é maior que a pressão do gás, tá? Quando eu falo só P, é a pressão do gás. Então, ele estaria empurrando aqui, mas o pininho está segurando. Se eu arranco o pininho, ele consegue empurrar. Aí, empurra até que momento? Até que a pressão se iguale à pressão externa. Tudo bem, turma? Então, o que acontece aqui nesse processo? Ó? Esses dois processos aqui são irreversíveis. Por causa daquilo que eu falei, para sair aqui do estado inicial para o final, vai acontecer alguma coisa no meio do caminho que eu não consigo voltar simplesmente. Agora, se ao invés de arrancar o pininho de uma vez, eu fosse subindo ele aos poucos, em passos infinitesimais, aí esse processo seria reversível. Tudo bem? Então, como que eu calculo a variação de pressão em cada caso, tá? Imagine o seguinte, ó. Esse caso aqui da direita é o que eu arranquei o pininho de uma vez, ó. A pressão externa é o caso em que a pressão é o caso da figura B, tá? A pressão externa é maior que a pressão do gás. Então, tá vendo? Eu tenho uma pressão externa de 3 atm, tá? E o meu gás aqui tinha pressão de 1,2 atm. O que vai acontecer quando eu arrancar o pininho? Ele vai o quê? O gás vai expandir, tá certo? Até que, aliás, o gás vai comprimir, né? Porque a pressão externa é maior. Arranquei o pininho, ele vai comprimir até que a pressão do gás se iguale à pressão externa. Então a pressão do gás vai passar a ser 1,2 atm. Peraí, estou me confundindo. Deixa eu voltar aqui para a figura, tá? Então, ó, é esse o caso aqui, ó. A pressão externa é 3 atm e a do gás é 1,2 atm, né? O que vai acontecer quando eu arrancar o pininho? Ele vai empurrar para baixo, até que a pressão do gás fique igual à externa. Então, a pressão do gás vai passar a ser 3 atm. Tudo bem? Então, turma, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Qual vai ser o trabalho que eu vou calcular? É a variação, né? É a pressão externa constante, 3 atm, que eu vou multiplicar pela variação de volume, tá? Então, o trabalho aqui, nesse caso aqui, vai ser simplesmente menos pressão externa vezes a variação de volume, tá certo? Que é igual, nesse caso aqui, menos 3 atm, menos 3 atm, vezes a variação de volume aqui, deu 12 litros, né? No caso, menos 12 litros, né? O volume final é 8 litros, tá? No caso aqui, ó, 8 menos 12 litros, tá certo? Então, esse trabalho aqui vai ser, deixa eu pegar aqui, fica 12 atm vezes litro, tá? Aí você tem que passar para Pascal. Fica aí como tarefa para casa para vocês, que não existe essa unidade de trabalho aqui. Eu nunca vi em nenhum lugar você expressar trabalho com atm vezes litro, tá bom? Então, você muda aqui, tá certo? Para Pascal, que é Newton por metro quadrado.
Já nesse outro caso A aqui, turma, é o seguinte. O que eu tenho aqui, o meu gás estava aqui, tá? A minha transformação é da direita para a esquerda, tá bom? Que eu tô fazendo, tá? Ao invés de tirar o pininho de uma vez, eu estou tirando aos poucos, tá? Isso equivale a fazer o seguinte, turma. Eu preparei uma outra coisinha aqui para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. É isso aqui, tá? Ó, tá aqui, né? Esse caso aqui é quando eu arranco de uma vez, beleza? Aqui, ó, transformações reversíveis e reversíveis, variação da pressão e volume. Aqui é quando eu arranquei de uma vez. Vamos supor que eu arranquei um pouquinho, depois eu arranquei em 2 passos. Olha o que vai acontecer. Aí não funcionou. Peraí, só um instante. Pronto, agora funcionou. Então, ó, eu arranquei um pouquinho, depois eu arranquei outro. Aqui que ele fez, ó. Realizou esse trabalho, depois esse. Se eu fizesse em 3 passos, aí o trabalho seria esse, né? A soma de cada passo, ó. Arranquei, parei um pouquinho, depois arranquei mais um pouquinho, mais um pouquinho. Em 4 passos, em 5. Se eu fizer em infinitos passos, tá, turma? Olha o que vai acontecendo, ó. Meus retângulos, né, que correspondem aos meus delta V's, vão ficando cada vez menores, tá? E aí o meu trabalho vai ser o quê? Vai ser a área debaixo dessa curva, tá certo? Que me leva a essa situação aqui, ó, tá? E aí como que eu calculo a área debaixo dessa curva, turma? Para eu calcular a área debaixo dessa curva, eu faço o seguinte. Em cada estágio da transformação, o que eu tenho que a pressão, lembra que eu coloquei aqui? Em cada passo a pressão se iguala à pressão externa, tá certo? Então eu vou fazendo aos pouquinhos. Então o que eu vou somar? Eu vou somar cada passo desse aqui, né? Então meu trabalho vai ser menos a integral de PDV, tá? Porque P vai ser, em cada passo desse a pressão está ficando igual à pressão externa, tá? Eu vou mudando a pressão, deixando a pressão externa igual à pressão em todos os passos. E aí, se isso aqui é um gás perfeito, esse meu W vai ser o quê? Menos a integral de nRT sobre V dV. Como nRT são constantes, eu estou considerando uma transformação isotérmica, isso aqui vai ser menos nRT integral de 1 sobre V dV. Como é que é a integral de 1 sobre V dV? Isso aqui é o ln, tá? Então, W vai ser igual a menos nRT, menos nRT, integral eu já tirei, né? ln de V final menos ln de V inicial. Como a subtração dos ln's é o ln do quociente, ln de VF sobre ln de VI. Tá certo? Então, na transformação, voltando, né? Nessa aqui eu arranquei de uma vez, pá! Aí ela é irreversível. A pressão externa é constante, como que eu calculo? Menos pressão externa ΔV. Nessa não, eu não arranquei de uma vez. Eu fui mudando a pressão externa de passo em passo para ela ficar igual à pressão interna. Tá certo? Para ela ficar igual à pressão interna em cada passo. E somei os passos. Como que eu somo esses passos? Integrando. Então, na expansão isotérmica reversível, o trabalho é dado por essa equação aqui. Tá, turma? Aí, se você calcular lá menos nRT dV, né? Você vai encontrar um outro valor que, pelo gráfico, dá para a gente ver que esse valor aqui é maior que esse. Certo? Porque essa área aqui não é maior. Ah, ele até calculou aqui, ó. Ele já passou aqui para kJ, né? Então, esse valor aqui, esse 12, vai dar 1,46 kJ. Já esse outro aqui dá 2,22 kJ, tá certo?
Então, o trabalho máximo que o sistema pode realizar, turma, é quando a transformação se dá de maneira reversível, tá? Pode ver que esse aqui deu maior que esse. Então, sempre vai ser assim. Sempre que a transformação ocorre de maneira reversível, o trabalho vai ser maior do que quando ela se dá de maneira irreversível, tá? Então, dá para ver, né, que a área máxima que pode acontecer, aqui ele está obedecendo a lei de Boyle, né? Ó. Aqui é aquela curva da lei de Boyle, PV. Então, o trabalho máximo é quando ocorre de maneira reversível, tá certo? Então, para calcular o trabalho de maneira reversível, menos NRT ln de VF sobre VI. Tudo bem? Essa equação aqui, turma, eu também posso expressar da seguinte maneira. Menos NRT ln de PI sobre PF, tá? Por que eu posso fazer isso? Porque pela lei de Boyle, PI VI é igual a PF VF. Então, VF sobre VI é igual a PI sobre PF. Tá bom? Então, turma, vamos encerrar aqui com esse exercício, tá? Respondam esse exercício aqui e na próxima aula a gente começa relembrando o que foi falado aqui nesse vídeo e resolvendo esse exercício aqui, tá certo?